Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos na aula do dia 18 de maio de 2021. Olha, eu fiz o cabeçalho para vocês verem, ó. Araraquara, 18 de maio de 2021. Aí você coloca o nome aqui e escreve seu nome completo aqui. Terceiro ano A, professora Fernanda. E aí você escreve o roteiro dessa aula, beleza? Então agora nós vamos para a aula de português. Na aula de português eu passei para vocês um texto bem legal para vocês assistirem, que é o Grande Rabanete de Tatiana Belink. É muito legal para vocês verem a continuidade, né? O vô, a avó, a neta, depois o depois do gato e tal, e vem até recolherem o rabanete, aí depois eles comem uma refeição bem gostosa todos juntos e ainda sobra para minhoca, né? Bem interessante. Agora a gente vai para as atividades do livro de português. No livro de português eu passei para vocês duas páginas. A primeira página é essa aqui, ó, tá? Caminhos da língua, que está na página 96, certo? O uso do S e Z. Nós vamos pensar sobre o som do S com o S, mas escrevendo o S com o som de Z, tá bom? Aí ele começa assim, ó, exercício número 1, lá em cima. Leia em voz alta algumas palavras retiradas do texto lido. Gente, eu tô na página 96 do livro de português, tá bom? Observe a letra S destacada em cada uma delas. Então, aqui, olha só, tá destacada, olha, a letra S aqui, aqui e aqui, tá bom? A primeira palavra é pesquisar, tá vendo esse S? Tá escrito com Z de zar, pesquisar. E aqui, professora, parênteses, ó, Z, pesquisar, parênteses, não, é o S com som de Z. E aqui, poesia, poesia. Então, gente, nós vamos continuar o exercício. Então, o S com som de Z. Nessas palavras que nós lemos, pesquisar, parênteses, poesia, tá vendo? Escreve com S, mas coloca o quê? Tem o som de Z quando a gente pronuncia. Nessas palavras, letra A, as letras em destaque representam o som de S como em sapo, ou o som de Z como em zebra. Então olha lá, a gente tem que escrever o seguinte, ó. Elas representam o som Z como zebra. Elas representam o som de Z. Escreve S, mas tem som de Z, tá bom? Aí depois no exercício B, tá falando assim, ó, circule as palavras em que a letra S representa o mesmo som. Esse som zum zum da abelhinha, zum zum, Z, não S, tá? Porque o som do S é esse, né? Mas quando aparece S, às vezes qual será a regra que nós temos aí? Então, nós temos palavras aqui. E aí, a gente vai ver palavras que tem esse som. Tem S, mas com som de Z. Olha lá, eu circulei, tá bom? Então, olha lá. Pousar. 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 Então, eu fiz um tracinho no S com som de Z e circulei, tá? Depois, desaparecer. Esse S aqui, desaparecer. Aqui, camisa. Tem o S, mas é o som de Z. Aqui não, aqui é o S com um som de S mesmo, ó. Verso, manso, sensível, olha o som. E aqui, conseguir. Aqui, professora, casar, casar. Então, é o S com som de Z. E aqui, lousa. É o S também com som de Z. E aqui, professora, resumo, resumo. É o S com som de Z também.
Aqui não é para marcar, porque é sensor. Então é S com som de S mesmo. E aqui tenso. Qual a diferença então entre essas palavras? Aí nesse retângulo verde vai falar então a regra. O S sozinho entre duas vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Quando o S estiver entre duas vogais, sozinho, ele tem o som de Z. Então, olha lá, a regra é a seguinte, vamos ler? Quando o S aparece entre vogais, como nas palavras piso, tá vendo? Piso, tem o I e o O, e o S no meio, então o S fica com som de Z. E mesa, então o S está entre o E e o A. Ela representa o mesmo som que a letra Z representa nas palavras zebra e azedo, tá? Tem o mesmo som de Z. Aí depois no exercício C, lê em voz alta as palavras da tabela. Então tem o grupo A, o B e o C. E marque com X os dois grupos em que as letras S e Z representam o mesmo som. Então você vai ter que olhar o S com o som de Z, olha lá. Então é esse aqui, gente, ó, grupo A. Olha lá, o S com som de Z, ó. Pousar, casa, deserto. Então, é o S com som de Z. Aqui não, por quê? Porque aqui o S é um S forte, com um S normal. Por quê? Porque tem aqui, ó, tem o inseto, o S está entre o E e o N. Então, é consoante, entre uma vogal e uma consoante. Então, não tem esse som de Z. Então, inseto, consegue, ansiedade, tá bom? Agora, aqui nesse grupo C, a gente também faz X, por quê? Porque é o Z, tá bom? Ó, realizar. Depois, azul, palavras com Z. E acinzentado, tá bom? Então, palavras com S, com som de Z e também com Z, certo? Aí, depois, na continuação. D. Existe alguma palavra iniciada por S em que o som dessa letra é o mesmo som representado pela Z? Em palavras como zoológico? Não existe, tá? Então eu vou colocar aqui a resposta, ó. Não. Toda vez que a palavra começa com S, tem o som de S, esse som. Sapo, salada, sala, sofá, tá bom? Então, não. Sem. Não é isso aqui, peraí. Não é aqui? É aqui, ó. Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Não. Tá? Não existe palavra iniciada pela letra S com som de Z. Não existe. Não existe palavra iniciada pela letra S com som de Z. Tá bom? Não existe. Então, fiquem tranquilos. Então, não existe. Só para vocês saberem. Lembra do sapo. Sapo. S do sapo. Beleza? Aí depois, no livro, a gente vai para a página 105, que a gente não terminou aqueles exercícios de ontem. Eu apenas pedi para vocês fazerem o exercício 1 da página 104, que aí ia numa continuidade até a página 105. Aí depois, exercício 2, tá pedindo o seguinte: pinte no poema, aquele poema de ontem, O Espantalho e a Chuva, que teve muita gente que leu para mim muito bem, parabéns, gostei muito de ver a leitura de vocês, tá bom? Mesmo que seja uma leitura que às vezes fica um pouco mais difícil, você vai aprendendo a falar, tá? Em público, aprendendo a falar aqui com a professora. O importante é que você leia bastante, leia em silêncio, que a gente fala, leia silêncio, mas também leia em voz alta, porque isso é importante também, tá bom? 2, exercício 2, então, da página 105 aqui, desse texto aqui, ó, o espantalho, tá bom? Então, a gente vai fazer um exercício em cima dele. Pinte no poema as palavras com LH, NH e CH, de acordo com a legenda. Então, a legenda era a seguinte: palavras com LH, laranja, palavras com NH, verde e palavras com CH, vermelho.
Então, a gente voltou ao texto, olha lá, voltou ao texto para poder fazer esse exercício. Olha lá, no próprio texto, aqui no nome, aqui, ó, o espantalho e a chuva. Então, lho, espantalho. Aqui você pinta de laranja. E chuva, você pinta de vermelho, tá, ó. O lho e o chu. Depois, na sequência, ó, a primeira linha aqui, ó. A gente vai encontrar, então, chapéu. Chapéu você pinta com lápis de cor vermelho, o chá. Depois, na sequência aqui, ó, tá vendo esse aqui? Na terceira linha, tá escrito chuva de novo. Chuva você vai pintar com vermelho, chuva. Aí depois você vai seguindo aqui, ó, aqui de novo, ó. Essa palavra aqui, gafanhoto. Gafanhoto você pinta de verde, que é a única palavra que tem nho, nho. Depois aqui, ó, segue na sequência, você vai achar essa, que essa daqui, ó, é o quê? Espantalho de novo, você vai pintar de laranja, tá, ó, laranja, tá? Aí depois aqui na sequência aqui, ó, fica encharcado, você pinta de vermelho, tá? E depois, quando chora vermelho também. Aí depois na sequência até aqui embaixo, você vai encontrar molhado, que é laranja igual espantalho, tá? Então esse daí é o exercício 2. O exercício 3, você vai ver que tem uma única palavra que tem S com som de Z. Encontraram? A única palavra S com som de Z é essa aqui, ó. Resiste. Essa palavra resiste está aqui, ó. Aqui, nesse verso. A flor azul que não resiste, tá? Então, você vai escrever a palavra resiste. Depois, 4. Observe o título do poema. Há substantivos nele? Sim, há substantivos nele. Quais são eles? Então, qual que é o título do poema? O título do poema é o nome aqui, ó. O espantalho e a chuva. Sim, há 2 substantivos, espantalho e chuva, tá? Então, você tem que escrever assim, ó. Sim, tem substantivos. Quais são eles? Espantalho e chuva, tá bom? E aí depois o 5. Se os substantivos fossem retirados do título, seria possível saber o que o poema trata? Não, porque ficaria assim, ó. O e a. Tirando espantalho e chuva, fica o e a. O e a não tem resposta. Então, você tem que colocar no caderno o seguinte, ó. Exercício 5. Não. Sem essas 2 palavras, espantalho e chuva, o título não faria sentido, pois os substantivos do título nomeiam os principais elementos do poema. Então, não tem como. São os principais elementos do poema, o espantalho e a chuva. Tirando os 2, fica o quê? Sem noção. Não tem noção essa parte. Depois do exercício 6, está pedindo assim, sublinhe no texto o único substantivo que nomeia um animal. Eu não vou sublinhar no texto porque tem muitas coisas sublinhadas. Então, eu escrevi para você a palavra, ó. Exercício 6 é o gafanhoto. O gafanhoto, ele fica aqui, ó, no texto, para você circular, tá bom? Ó, aqui, ó, gafanhoto, tá bom? Se você quiser circular no texto, beleza, fica até melhor, tá? 7. Uma estrofe do poema indica que tudo volta a ficar tranquilo, calmo, depois da chuva. Circule essa estrofe. Eu não circulei a estrofe para não ficar muito bagunçadinho, mas eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? É a última estrofe. O que é estrofe, gente? São os pedaços do poema. Essa é a primeira estrofe, a segunda estrofe, a terceira, essa aqui é a quarta estrofe. E aí eu coloquei 7, porque é a resposta do exercício 7. Essa estrofe do poema é a seguinte, ó. Mas a natureza, sem escarcéu, sem barulho, torna a sorrir quando um arco-íris volta a iluminar a sua face molhada. Então, tudo volta ao normal, né? Então, que indica que tudo volta a ficar tranquilo. 8.
Com base no que você estudou nesse capítulo, converse com os colegas e com o professor. Você vai ter que conversar sozinho mesmo ou conversar agora comigo. Se o problema dos animais em extinção, os animais que estão o quê? Morrendo tantos que um dia pode ser que eles acabem, não for levado a sério pelas próximas gerações, será que continuaremos tendo a natureza que festeja, como diz o poema? Não. Coloque então, não vai ter essa festa dentro da natureza. A natureza vai o quê? Vai ser exterminada se continuar aqui a matança dos animais. B. De que modo você e outras crianças podem contribuir para ver a natureza sorrir? Então, eu coloquei aqui, algo que vocês podem fazer, Não jogar lixo na rua. Não jogar lixo na rua. É uma atitude. Porque aí você tem que pensar o seguinte, que se você ficar jogando lixo na rua, dependendo do lixo, ele não vai se decompor. E aí, o que vai acontecer? Ele vai parar lá no mar e aí os bichos podem comer sacolas plásticas, pode comer outros objetos que podem fazer mal e matar esses animais. Tá bom? Aí a gente vai então para a aula de história, que é esse livro aqui, Tá bom? Passei para vocês a página 14 e 15 do livro de história. Esse texto chama Se Essa Rua Fosse Minha. Tem a ver com a música, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só pro meu amor passar, né? Aí depois, então, tem uma pintura. Olha, tem uma pintura ali, tá? Tem um quadro no comecinho, e em cima dele tá escrito assim, Observe a pintura abaixo e converse com os colegas. Se essa rua fosse sua, o que mudaria nela? Eu achei essa rua maravilhosa. Talvez eu não mudaria nada nela. O que ela tem de diferente das nossas ruas aqui, pelo menos em Araraquara? Eu tô pensando como vocês estariam olhando, tá? Vocês estão observando o meu olhar em cima dessa figura. Então, olha lá, esse quadro é da Mara Toledo e chama-se O Vendedor de Frutas, tá? Eu estou na página 14 do livro de história. A rua não teria paralelepípedos, né? Não seria assim, não teria paralelepípedos, né? Aqui, esses paralelepípedos aqui na rua. Teria o quê? Teria asfalto. Não teria tanta gente na rua, teria mais carros. Vejam que não tem nenhum carro aqui. Essa parte de vender frutas também na rua foi perdido também. A gente não vê muito isso, né? Essa casa aqui, que você tá vendo, ela está bem encostada, então, o quê? Na calçada. Esse tipo de casa é difícil de encontrar hoje, somente as casas bem antigas que não tem essa frente, né? Recuo da frente. Ela tá bem encostada na calçada, difícil encontrar a casa assim. Então, é uma rua diferente da nossa, daquela que você tem aí na sua casa. Aí depois pergunta o seguinte, né? Fala o seguinte, existem ruas diferentes nas cidades? Claro que existem ruas diferentes mesmo. Existem ruas largas, aqui em Araraquara tem ruas bem largas, existem ruas estreitas, existe a rua sem saída, aí no Vale do Sol, quem mora aí no Vale do Sol conhece. Existem ruas novas, ruas antigas, ruas de terra que ainda não foram asfaltadas e ruas asfaltadas. Existem também praças, existem lugares que não tem praça, existem lugares que tem árvores. A nossa cidade é muito arborizada, tem várias árvores, né? Muito bom isso. Além de lugar para passagem, que é a calçada, é a circulação de pessoas e veículos, as ruas são espaços para atividades coletivas. O que pode acontecer lá na rua? Pode ter uma feira livre, pode ter protestos, festas populares. A rua ela é aberta, qualquer um pode andar por ela, né? Ela é um espaço público que a gente chama, espaço público. A moradia, a casa de cada um de vocês não é um espaço público, ele é um espaço privado. O que é esse espaço privado? Então, no espaço privado, você tem que dar o quê?
permissão para a pessoa entrar na sua casa. Não é qualquer um que entra na sua casa. Então, você permite a pessoa entrar nessa casa. Já no espaço público, qualquer um pode entrar, tá? Então, os espaços públicos, diferente dos espaços particulares. Uma casa é um espaço particular, tá? É seu, não é de mais ninguém. As ruas, as alamedas, as travessas, as avenidas, as praças são espaços públicos. Qualquer um pode ficar ali parado, tá? Pois nelas todos têm o direito de ir e vir livremente. E aí no livro tá explicando o seguinte, para você fazer um desenho da rua onde você mora, tá bom? Numa folha à parte, não é para fazer numa folha à parte, é para você fazer no seu caderno com um espaço de 7 linhas. Faz um desenho bem bonito, pinta e depois você vai enviar essas atividades para mim, tá bom? Exercício número 2 da página 15. Tá perguntando o seguinte, você já reparou que as ruas têm nome e as construções têm números? Então, todas as casas, né, elas ficam numa rua, essa rua tem nome e tem os números de cada casa, tem um número, né, numa sequência. Sobre essa organização, responda. Letra A. Qual o endereço da escola que você estuda? Então, aqui, ó, coloquei para vocês, ó. Avenida Carlos de Angeli, sem número, não tem número a escola, tá? Bairro Nova Araraquara, certo? B. Por que é importante que as ruas tenham nome e as casas número? Para a organização das casas e localização delas também. Organização e localização, para você encontrar melhor o quê? Essas casas, tá bom? E ficar tudo organizado. Ah, eu moro naquela casa perto da Casa Verde? Nossa, fica difícil, hein? Fica complicado, tá? 3. Converse com os colegas, não vai dar para conversar, né? As ruas e as avenidas são espaços de convivência que necessitam de regras para que todos convivam bem? Sim, é um espaço de convivência. Escreva uma regra que deve ser obedecida por todos que circulam na rua. Então, pensei numa regra bem fácil, ó. Não jogar lixo na rua. Como eu estava conversando com os alunos presencialmente. Isso é muito importante, não jogar lixo na rua. Sempre levar um saquinho dentro do carro ou quando você está ali, né, na rua, não jogar nada no chão. Chega em casa e joga no lixo corretamente, tá? Vamos lá. Aí depois tem o espaço verdinho, eu vou ler para vocês também que isso aqui é importante. Respeito ao espaço público, tá? Ao bem público. Não é porque é público que você tem que destruir, não é isso. Você aprendeu que o espaço público é coletivo, é de todos, portanto, pertence a todos os moradores dessa comunidade. Para que ele se mantenha limpo e conservado, é necessária a colaboração de todos, de você e de cada pessoa que vive nessa comunidade. Os locais públicos devem ser usados com responsabilidade e neles as regras de convivência precisam ser respeitadas. Muitas vezes não precisa nem se falar dessas regras. Elas já estão claras, sem precisar falar. Entre elas estão não jogar lixo no chão e não danificar esse espaço que pertence aos moradores da comunidade. Afinal, todos gostam de conviver em um espaço bonito e bem organizado, lógico, né? Então, cada um tem que cuidar do seu espaço. Você conhece locais públicos que estão mal conservados? Conheço muitos. Essa parte de destruir o que é público existe muito, principalmente aqui no Brasil. Quais ações podem contribuir para melhorar esses locais? Seria o quê? A comunidade se juntar, né? Aqueles que moram ali próximos e começar a melhorar. Eu vi uma reportagem outro dia na televisão, legal demais. Uma senhora que ela mora na frente de uma praça e ela começou essa melhoria da praça. E ao longo do tempo, os outros moradores também começaram o quê? A agir, né? A ter essa atitude de melhoria. Melhoria onde? Do espaço, daquela pracinha, arrumando os bancos, plantando árvores, cuidando destas árvores, das plantinhas que tinham lá, arrumando os parques. Então, cabe cada um a sua atitude, uma atitude sensata, equilibrada dentro desse espaço público, tá bom? Então, olha lá, este era o exercício, então, de história. Agora, a gente vai para o livro de matemática, certo? Eu passei para vocês tabelas. Nós estamos na página 124 e 125. Deixa eu ver aqui.
Gráfico de barras. Por que chama gráfico de barras? Só para vocês saberem. Por conta dessas barrinhas, tá bom? Diferenciando então o gráfico do que? De pizza, que tem aquela redonda assim, ó, e tem as partes, né, separadas daquele gráfico de pizza que chama, né? Porque parece uma pizza. Exercício número 1 da página 124. Para realizar um trabalho escolar sobre consumo de água, Liliane fez uma pesquisa na internet. Veja o que ela encontrou sobre esse assunto. Então, olha lá. Aqui nós temos o nome da tabela, do gráfico. Ó. Consumo de água por atividade. Que atividades a gente tem? Aqui, ó. Tem a numeração, ó. Tá vendo? Tá indo de 5 em 5, ó. 5. A quantidade de água em litros, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, tá? E esse aqui, professora, o que é isso? Aqui tem as atividades, o nome de cada atividade, aqui tá escrito atividades, tá vendo? Esse aqui é o maiorzão, ó, tá escrito assim, ó, tomar banho de ducha por 5 minutos, tá? Em litros, nós gastamos, então, 45 litros de água em uma ducha de banho por 5 minutos. E aqui, professora, aqui tá escrito, escovar os dentes por cerca de 6 minutos, de 4 minutos, aqui, ó, 4 minutos. Então, nós gastamos o quê? 10 litros de água. E aqui, professora, o que tá marcando? Aqui tá marcando o seguinte, ó, lavar o rosto por 2 minutos. São 5 litros de água. Então, é a quantidade medida em litros. Nós estamos contando de 5 em 5. Então, olha lá. O exercício A. Tá falando assim, ó. A quantidade de água está representada de quantos em quantos litros? Então, olha lá. Letra A. Então, você vai responder de 5 em 5 litros. Naquele gráfico, naquela parte, na vertical, tá escrito 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 litros, beleza? Letra B. Qual dessas atividades consome a menor quantidade de água? Então, é o menor que tem. O menor que tem é lavar o rosto por 2 minutos. É a menor quantidade de água que a gente vê que são 5 litros de água. Quantas vezes é preciso lavar o rosto por 2 minutos para consumir a mesma quantidade de água que tomar um banho de ducha por 5 minutos? Então, esse daqui é um pouquinho mais difícil. Vou explicar aqui mesmo nessa parte, ó. Ele tá perguntando quantas vezes eu tenho que fazer isso aqui até chegar nesse 45 aqui. Ó, cada quadradinho tem 5. Então, a gente vai ter que contar quantos quadradinhos eu chego até lá. Ó, esse aqui já tá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes. 9 vezes ele vai ter que chegar a preencher. Então, 9 vezes mais. Então, tomar banho significa 9 vezes mais do que lavar a mão. Lavar o rosto por 2 minutos. Opa! Lavar o rosto por 2 minutos. Então, são 9 vezes dentro do próprio gráfico. 9 vezes, tá? Ele tem que... É a mesma quantidade de tomar banho de ducha. Chegar até tomar banho de ducha por 5 minutos. Tá bom? E aí, letra D. Você tem o hábito de economizar água? Eu acredito que sim, né? Hoje tá falando muito sobre isso, porque a quantidade de água diminuiu, né? Por conta da falta de chuva. E aí eles estão pedindo pra gente diminuir o quê? O desperdício. Então, eu coloquei sim, tá? E aí, que atitude você pode tomar para diminuir isso? Diminuir o uso da água? Diminuir o tempo do banho, né? Se você toma um banho de meia hora, você diminui para 20 minutos. Se você toma banho de 2 horas seguidas, você diminui. Então, você pensa nisso, diminuir a quantidade, o tempo que você toma esse banho, tá bom? Ou outras também, você pode pensar em outras medidas também para diminuir economizar a água na sua casa, tá? Quando for lavar a louça, quando vocês estiverem ensaboando a louça, você fecha a torneira, né? Você só abre a torneira quando for enxaguar a louça. Também é uma atitude legal que para economizar essa água.
Aí depois na página 125, nós também temos um gráfico, mas ele é aqui nós temos uma tabela e a gente tem que jogar então no gráfico, tá pedindo, tá? Então olha lá, tá escrito assim, 2. O professor Tadeu fez uma pesquisa com os alunos das turmas do terceiro ano para ver qual atividade eles apresentariam na festa do final do ano. Ele anotou o resultado da pesquisa em uma tabela abaixo. Então, ele colocou na tabela, ele colocou, então, o quê? Os resultados. As atividades eram peça de teatro, apresentação de música, apresentação da dança e leitura de poemas. Então, aqui, tá vendo a quantidade que deu aqui? O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no gráfico e contar aqui, tá? Aqui nós temos 16 alunos. Então, aqui, você tá vendo a quantidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui deu 16, então você vai pegar aqui, peça de teatro e vai pintar até aqui, 16, tá? Depois, apresentação de música, você vai pintar até chegar no 14. E depois, apresentação de dança, você vai até aqui, até aqui no gráfico, até o 13. Olha aqui, você vai olhar aqui embaixo e vai pintar os quadradinhos, tá? Certo? E aqui tá indo de 1 em 1 quadradinho, não tá indo de 5 em 5, viu? Prestem atenção. Aqui, leitura de poemas. Leitura de poemas são 14 alunos, então você vai pintar até o número 14. Então, esse daqui é um gráfico dessa tabela aqui, beleza? E aí depois tem o quê? Perguntas em cima dessa tabela, tá bom? Que é o tratamento de informação, a tabela, tá? Gráfico de barras. Nós temos gráficos de barras assim, na vertical, e temos gráficos assim agora na horizontal. Letra B do exercício. Qual é a atividade que tem maior frequência, ou seja, recebeu o maior número de votos? Então, olhando aqui, você já percebe, né? É esse aqui, tá bom? Qual que é esse daí que tem 16 pontos? Esse que tem 16 pontos é a peça de teatro, tá bom? Essa é a resposta. Depois, C. Quais são as atividades que têm frequência igual, têm a mesma quantidade em números? Tanto você pode olhar na tabela, como você pode olhar no gráfico, dá para você encontrar essa resposta. Os que tiveram a mesma quantidade de votação são estes: a apresentação de música, 14 votos, e a leitura de poemas, 14 votos. Então, na letra C, você vai ter que escrever, certo? A apresentação de música e leitura de poemas. Então, os dois tiveram a mesma quantidade, tanto na tabela como no gráfico de votos, certo? Então, é isso, pessoal. Terminando a correção do exercício, envie para a professora, que aí depois eu vou olhar. Se tiver alguma coisa erradinha, se eu ver alguma coisa,